Meu nome é Djalma Amaral, eu trabalho no mercado teatral com iluminação cênica há mais de 30 anos, né? Venho desenvolvendo projetos para teatro, para exposições, para vídeos, clipe, né? Documentários na maneira geral. E eu sempre falo que iluminar é revelar os sentidos da vida, e que é um processo que eu venho trazendo, juntando a linguagem das artes plásticas, da filosofia, da literatura, né? E essas três, a música de uma maneira geral também, e essas três linguagens elas se unem num processo de criação, né? Tanto as artes plásticas quanto a literatura são, são, são armas muito poderosas para o processo criativo, né? O processo de você ver o ensaio, de você entender aquele texto, entender aquela palavra e de que maneira você vai transmitir isso para o público, né? E facilitar esse entendimento, né? Iluminar é sombrear, né? É revelar os sentidos da vida. E teatro é uma arte viva, é uma arte que está acontecendo naquele momento e aonde a troca de relações e de sentimentos, de verdades acontece naquele exato momento. E a luz vem justamente pontuar esse processo de uma maneira geral, né? O meu processo de criação é um processo básico, assim, como qualquer profissional, né? O primeiro passo é você ter o conhecimento do texto, da dramaturgia ao qual você está trabalhando, e se ela tem alguma corrente estética, né, que você possa pesquisar, né, em relação a se é um texto surrealista, se é um texto de teatro de absurdo, se é um texto realista, né, e as tendências, ou se é uma coisa onírica, se é uma coisa lúdica, ou circense, né, e a partir daí isso já te determina uma linha e um processo de criação, né? Se esse texto vinha a ser expressionista, você tem uma linguagem de iluminação diferente e assim sucessivamente, né? Os, os gregos, de uma maneira geral, eles já pensavam nisso em relação à tragédia, né, à comédia e à sátira, né? Trabalhando, dividindo o dia em três partes, né? A luz da manhã, a luz a partir do meio-dia, a luz da tarde e a luz do anoitecer, né? E pontuando essas três linguagens. E o processo do teatro não é muito diferente, porque a iluminação cênica ela segue mais ou menos um padrão solar, né? Que você tem basicamente a luz de meio-dia como se fosse uma luz de 90 graus, se fosse um pino, e você tem a luz de 11 horas da manhã como se fosse um foco, ou de 1 hora da tarde, né, como se fosse uma contraluz para esse foco, né, que estaria no ângulo de 90, de 60. E a luz ideal para fazer uma geral no teatro, que é mais ou menos uma angulação de 45 graus, vamos dizer que corresponderia a 10 horas da manhã ou 2 horas da tarde. Né? E o processo de criação é esse, a partir da leitura do texto, né, você vai assistir o espetáculo e você faz uma pontuação de luzes, né, de criações de luzes, de intenções de luzes que você queira colocar na cena, né, que como os teóricos, muitos teóricos americanos falam, né, como você fosse acariciar a cena, banhar a cena, né, revelar o que tem que ser visto, tem que ser apreciado, tem que ser sentido, né? Iluminar não é só fazer efeito, iluminar não é estética. Iluminar é fotografia. É você estabelecer aquele quadro ao qual você conta aquela história. Né? A partir desse processo do ensaio que você faz esse roteiro de iluminação, esse processo criativo de luzes que você vem a querer para esse espetáculo, você também do processo depois você faz um processo de roteiro, é que como essas luzes entram nessa cena. É muito parecido com o processo da música, né? Em relação de uma escala musical, a formação de um acorde, né? Porque a formação de um acorde são várias notas que se juntam e formam aquele acorde. E a relação melódica, essa escala musical a qual você vai estar trabalhando. A iluminação não deixa de ser diferente, que você começa a numerar, você tem um geral esquerda, geral direita, centro, contraluz, luz lateral, luz da janela, luz efeito vida, luz efeito morte. Você começa a dar nome a essas luzes e a partir de um processo de, de agrupamentos, né, desse teu roteiro, das luzes que você vem a querer em cena, você começa a descobrir o que? Como essas luzes se juntam, como ela se adapta a cada cena e que intensidade ela tem. A intensidade é uma coisa muito importante dentro do processo da iluminação, né, porque a intensidade te determina também um sentimento, né, como é uma coisa óbvia, né?
Uma luz muito clara te determina uma visão maior daquilo. Uma luz mais sombria te determina uma visão menor daquilo. Isso não quer dizer que a claridade faça ver mais e a pouca claridade faça ver menos. É questão de sentimento. É de mostrar a ação daquela cena com uma claridade e também mostrar a ação daquela cena com a luz com menos intensidade. Né? Alguns diretores e teóricos e pensadores, né, da dramaturgia mundial, como Bertolt Brecht, né, ele já pensava a luz, né, quente e fria como uma linguagem semiológica, né, porque ele trabalhava a relação da dialética, né, do que eu quero fazer você pensar e aquilo que eu simplesmente vou te mostrar como alegria, né? E ele trabalhava a geral quente e fria, que era uma geral misturada com uma luz âmbar com uma luz branca. Então, quando ele queria buscar o emocional, ele diminuía o branco. Aquela cena ficava mais quente. E quando ele queria buscar uma coisa mais racional, qual buscasse você pensar e usar a música como um elemento também de ajuda para isso, né, ele clareava mais aquela cena. Então ele foi uma das primeiras pessoas a pensar a geral quente e fria. Anteriormente a ele, nós temos vários também dramaturgos e diretores, né, e cenógrafos, excelentes gravuristas, né, como Appiah, Gordon Clay, que já pensava a luz também como uma linguagem cênica, e outros pensadores que pegaram a luz e levaram a luz para a posição solar, né, como Meyerhold, né, que começa a trabalhar com construtivismo e levantar essa questão da iluminação. E o meu processo de iluminação vem muito disso, vem muito de uma questão até teórica, né? A prática da iluminação ela veio na minha vida ao fazer, né? Porque a minha formação basicamente é teoria teatral e licenciatura em arte cênica. E o meu processo de vir fazendo veio me trazendo essa relação do conhecimento do equipamento, né? Que equipamento é uma coisa muito importante, né? Por mais que você não determine quantos refletores você vai precisar para ter um conceito ou conceituar uma luz ou um projeto de criação para um espetáculo, né? Não importa a quantidade, sim o que você pensa, sim o que cabe aquilo, a cena, ter um conhecimento do equipamento é muito importante, né? E basicamente dentro do teatro nós temos três instrumentos, né? Vamos chamar assim, que são três refletores que são importantíssimos para a linguagem teatral, né? Que é o refletor PC, né? Que é o plano convexo, que ele é de uma lente só, né, a qual o foco de luz é um foco de luz mais marcado, né, mais determinado. Você tem o Fresnel, que é um refletor a qual a luz mais difusa, e você tem o elipsoidal, né, que é um refletor que te dá a possibilidade de trabalhar com recortes e você trabalhar com projeções de imagens, né? E uma gama maior de refletores hoje em dia, cada dia que passa tem mais refletores, como os par LEDs, né? E refletores antigos que a gente usava muito, como o par 36, o bimbinho, né, o satellite, que hoje em dia está meio extinto, que é um refletor muito usado para se trabalhar dentro da cenografia, né? E todo o processo de construção vem a partir daí, desse conhecimento. Existe um diálogo também muito importante, né, com o iluminador, não só em relação à dramaturgia, mas como também ao diretor, né, o processo que o diretor está querendo fazer, e uma troca junto à cenografia e junto à questão do figurino, né? Porque o espetáculo é a arte de todos, né? É a arte basicamente do ator, mas é a arte de todo. A partir do momento que você insere um processo de criação no teatro, aquilo torna-se uma personagem. Então eu falo que o meu processo de iluminar é muito voltado à personagem da luz. Quando eu coloco uma luz em cena, eu estou colocando uma personagem, ao qual ela está dialogando diretamente com a linguagem da dramaturgia, a linguagem do diretor, né, a linguagem da cenografia e a linguagem do figurino e da música, né? E facilitando esse entendimento, buscando facilitar, buscando clarear e fazer o público sentir a maneira que eu estou sentindo aquilo, revelando esses sentidos. Eu gosto muito de trabalhar com a linguagem infantil, que é uma linguagem mais lúdica, te dá a possibilidade de você partir para vários caminhos, né? E até mesmo com a questão dos adereços de luz, que é um objeto que eu gosto muito de criar, de pegar brinquedos, formas e transformar em luminárias, né? Ou adereços de luz, né? Objetos cênicos que têm uma relação direta com o espetáculo e com a personagem. Iluminar é pontuar o espetáculo,
E eu acho que a partir desse conhecimento que você tem, que eu falei anteriormente, que é o processo desse conhecimento das artes plásticas, da literatura e da filosofia, isso lhe dá uma capacidade maior, uma maior visão, um maior esclarecimento de você ter esses quadros, essas imagens, para qual você possa ter um processo de iluminação de qualidade. Eu espero que vocês tenham gostado do meu depoimento. É muito difícil falar em 10 minutos um processo de trabalho de mais de 30 anos, mas iluminar faz parte da minha vida. Eu não sei que palavra dizer, mas assim, quando eu vejo um espetáculo e que eu penso em fazer essa luz, é como eu quisesse revelar os meus sentimentos para quem está assistindo.